Fala galera, começando mais um Smart Podcast. Abra sua mente, aqui nós falamos sobre tudo. Hoje uma honra receber um amigo, pastor, bacharel em teologia, casado com a Bruna Machado, promotor técnico e pastor no Ministério Atos Pinhais. Que honra, meu amigo Lucas Paulo Machado, te receber aqui. Também. Obrigado, pastor Wallace, pelo convite. Já foi abençoado com uma camiseta, com uma caneca. E vai ser uma bênção, com certeza, sentar sempre nessa mesa aqui para os amigos aí, com essa equipe legal aí, para a gente abençoar o povo junto. Amém? Fala aí, Adenilson Chalaga. Bom, é um prazer, né? Um prazer imenso recebê-lo nessa entrevista. E tenho certeza que a gente vai trazer muita bênção mesmo, né? Tirar muitas dúvidas também. Gleice Daniele tá aqui com a gente também, faz parte dessa equipe. Fala aí, Gleice. Na verdade, eu tô aqui só como staff, mas também quero agradecer a presença do pastor Lucas. Estamos aqui para tirar várias dúvidas e trocar um bate-papo legal. Pastor Lucas, fala um pouco aí sobre a sua trajetória, fala um pouco sobre você pra galera ir te conhecendo aí. Lembrando, gente, que depois vai estar fixado aí nos comentários, embaixo aí do vídeo, o @ de todo mundo que tá aqui para você seguir lá nas redes sociais, tá bom? Fala aí, pastor Lucas. Bom, hoje eu tenho 38 anos. Minha conversão foi desde 2003. Foi um momento na adolescência ali que a gente passou por uma crise muito, muito profunda ali de depressão e uma crise de ansiedade gigantesca que veio. E foi aquele momento que Jesus entrou na minha vida, né? Deus colocou pessoas no meu caminho para poder me apresentar a Cristo. E a partir de 2003 realmente houve uma conversão genuína ali na minha vida, uma imersão grande ali na igreja, onde a gente entrou de cabeça, mergulhou, né? E acho que o que vale também sempre falar é que toda conversão ela só pode ser válida depois que você tem uma experiência com o Espírito Santo. É impossível você dizer que é convertido e não ter uma experiência. Então, primeira coisa que eu perguntei, se Deus existe, se é verdade, ele tem que se manifestar para mim. E aí dentro desse meio, desses caminhos, ouvir a voz de Deus, né, que é diferente da voz da tua consciência, né, de pessoas ou de revelações, manifestações proféticas que existem, né, no âmbito da igreja, é totalmente diferente você ouvir a voz de Deus ali naquela intimidade. Então, isso que me fez crescer, avançar. Aí conheci minha esposa, né, namorada, casamos, primeira esposa e única, né? Aí Deus nos abençoou com 3 crianças lindas, né, Julie, Miguel e Lorenzo. As figuras. Trio parado. E aí, é o mais figuraça de todos. E aí a gente foi se apaixonando pela Bíblia, foi se apaixonando pela palavra, porque a gente precisava entender o que estava sendo falado, né? Uma coisa é você ouvir um pregador ali ministrando e tal, mas espera aí, de onde ele tirou daquilo? Sim. Que fonte que é? Aonde vai? Né? Então esses caminhos começaram a me gerar muita curiosidade. Então eu comecei a mergulhar na Bíblia, comecei a buscar curso, comecei a fazer alguns estudos mais profundos, e aí a gente chegou onde Deus permitiu a gente fazer um bacharelado e construir assim um ministério mais alicerçado, né? Onde você aprende mais, busca mais, entende mais. E hoje Deus nos presenteou no Ministério Atos de estar ali dando um curso para aquela equipe, tudo. Tem um pessoal que é apaixonado por Bíblia, gosta do que a gente faz. E Deus tem nos abençoado grandemente. Mas o grande valor mesmo realmente é que a palavra ela tem o poder de revelar Cristo a você. Eu sempre falo nas aulas assim que é impossível de Gênesis, Apocalipse, Antigo Testamento não ter uma expressão de Cristo, uma digital de Cristo ali. Você encontra Cristo nos mínimos detalhes da Bíblia. Então, se você consegue encontrar Cristo dentro da palavra, você está fortalecido, você está abençoado, porque você está encontrando o teu Criador dentro das Escrituras. Isso que é importante. Então a minha vida foi, nesse momento, sempre foi nisso.
a gente tem a vida secular, a gente trabalha, né? E aí vem vindo as experiências, o processo do primeiro amor, o processo daquela intimidade com Deus. Aí vem os desafios, vem as provações que a gente passa, que vão desafiar a tua fé, vão desafiar a tua história, a tua vida, confrontos, né? Você conhece o mundo espiritual, e aí você conhecendo o mundo espiritual, você vai tendo seus embates, seus engajamentos de guerra, vai aprendendo as estratégias de como entrar e sair dentro de um mundo em que você não consegue enxergar com os olhos humanos, né? Os olhos naturais. Aí você tem que entrar no mundo espiritual, daí para você entrar você precisa ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de busca, e tudo isso vai fazendo você vencendo as batalhas e sendo edificado a cada dia mais. O senhor falou uma coisa muito interessante sobre, e é bom falar sobre isso porque tem muita gente assistindo a gente e sofre com essa questão, sobre a depressão. Isso foi antes do senhor conhecer a Cristo? Não sei se o senhor pode falar sobre isso aqui, ou foi depois? Porque, assim, hoje a gente fala, a pessoa está servindo a Deus e não vai passar por depressão. A gente sabe que tem muita gente que está na igreja e vive depressiva. Qual foi o teu caminho para essa saída? Porque tem que ter uma vontade da pessoa, também tem as ajudas externas, né? Mas tem que ter algo que te motive dentro de você para você sair desse lugar, desse buraco. Cada um rotula de uma forma. Mas como que foi a tua experiência saindo disso? Foi antes ou pós? Na verdade foi assim, ó. Na minha adolescência eu sempre gostei de fazer piada e comédia e tirar sarro, brincadeira. Então no colégio eu gostava muito de brincar. Fazia teatros e tudo mais. Eu sempre trabalhei com essas coisas assim. Só que eu percebi que eu fazia as pessoas darem risada e quando eu chegava em casa, eu, sabe, parece que entrava numa realidade assim de, eu não tô feliz com o que eu tô fazendo, não tá me trazendo a felicidade. Então, o que acontece? Essa situação começou a pegar naquela adolescência, porque a adolescência é tudo, né? Aquela fase que está se conhecendo e tal, e aquilo começou a apertar. E teve uma noite em que eu tive um pesadelo muito, muito estranho. E eu acordei e eu senti como se a morte estivesse dentro do meu quarto. E quando eu senti aquilo ali, aquilo me pegou. Então, era uma coisa tipo assim, ó, se você sair do teu quarto, você vai morrer, vai acontecer alguma coisa com você. É isso que pegou em mim, sabe? Então eu fiquei com medo. Então é uma espécie de pânico, né, desesperador, um negócio assim que não consegue se explicar, só quem passa para entender realmente o que acontece. Então, aquilo me apertou, aquilo me pegou, sabe? Então, quando eu saía, eu sempre saía acompanhado de alguém, sempre andava com alguma pessoa ou outra pessoa para poder o quê? Achar que não ia acontecer alguma segurança para mim, precisava. E isso pegou. Quando eu entrei para a igreja, que eu fui convidado para um culto de jovens, eu fui tão bem recebido, de uma forma muito interessante, que já me chamaram, já me convidaram, já foram lá em casa, e aquilo realmente me trouxe uma alegria muito grande. Então, a superação daquilo ali, daquele pânico, foi realmente uma amizade verdadeira e sincera. Sabe? Que me apoiaram muito no que eu estava fazendo, enxergaram em mim alguma coisa, né? um chamado de Deus, algo parecido, e aquilo foi me envolvendo. Então, com o tempo eu fui saindo desse estágio, né? Até porque o encontro com Cristo, ele te arranca de verdade disso, né? Você se liberta dessas coisas, né? E então tudo isso foi me envolvendo com o tempo. Então esse estágio eu percebi realmente que era algo que viria para tirar a minha vida. Essa é uma verdade. Eu sentia que realmente eu ia morrer. E a pior sensação que é essa, você sentir que vai morrer. E aí, nesse meio tempo, teve uma moça que foi trabalhar lá em casa, lá fazia o almoço lá para a mãe. E ela era da igreja. Falou, vou te levar para a igreja um dia. Levou minha mãe, né? E minha mãe começou aí. Daí um dia minha mãe chegou e falou assim, Deus falou comigo hoje. Eu falei, Deus falou. Deus tá lá no céu, vai descer para falar com ele. Tá bom. Então tinha essa incredulidade ainda sobre a respeito de Deus. Embora assim, desde a infância a gente foi para a igreja. Minha mãe sempre me levou na igreja. Então, teve muitas experiências. Eu tive experiências quando eu era criança na igreja, sabe?
e ver anjo, essas coisas. Na época eu não entendia, mas depois a gente entendeu o que seria. Então, assim, eu entendi um pouco da mensagem. Não sabia a fundo, mas eu entendi um pouco. Então, aquela marca minha mãe deixou em mim. E aí, naquela fase de 17 para 18 anos que eu tive essa espécie de depressão, síndrome do pânico, alguma coisa assim. Mas eu entendi tudo que isso envolvia muito o lado espiritual, pela forma em que estava. Eu não dormia mais de luz apagada, eu tinha medo, entendeu? Eu tinha que botar um louvor, embora eu não escutasse, eu tinha que botar um louvorzinho lá para poder escutar, para me dormir. Embora eu não gostasse, mas eu tinha que escutar porque era o que me acalmava. Tinha que ter mecanismos para te acalmar, para você poder viver da maneira melhor possível. Só que eu não sabia o caminho de chegar para ir numa igreja. Tipo, eu não sabia sair da... eu vou numa igreja. Não sabia onde ir, o que procurar até então. Né? Aí foi um dia que essa moça foi lá e falou, vou levar tua mãe na igreja, eu queria que você fosse no encontro de jovens lá na igreja. Tem culto lá, vai lá. E aí eu fui. Aí eu cheguei na porta da igreja, a minha futura esposa estava lá, me recepcionou. E eu olhei para dentro da igreja e falei, não, agora eu preciso que Deus fale comigo. Porque eu preciso saber o que é isso. Não quero mais esse negócio de, fantasia. Não quero. Eu quero saber qual é a realidade do negócio. Aí quando eu cheguei lá, o primeiro sinal que Deus me deu foi realmente usar o pregador para falar comigo. Falar, a sua vida é assim, acessado. Ele escreveu a minha história ali. Aí aquilo me pegou. E deixa eu te perguntar, pastor, você acha que foi essencial você ter ido na igreja, você ter se convertido para realmente ser liberto dessa depressão, dessa ansiedade, desse síndrome do pânico? Você acha que foi Deus realmente que te tirou daquele buraco? Foi crucial, foi importantíssimo. Porque se não fosse assim, talvez hoje eu não estaria aqui. Não estaria aqui, porque eu não sabia qual que era o meu problema. Meu problema era não saber expressar o que eu estava passando. Porque quando eu sentava na roda de pessoas, eu sempre era um cara legal, bacana, tirava sarro, brincava, zoava e tudo mais. Era sempre assim. Mas em casa era diferente, quando né? Eu chegava em casa, eu fechava a porta. Tanto que você me lembrou agora de uma experiência que eu tive com 16 anos de idade na primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Se não fala a memória, fica ali no JuVV. Uma missionária estava pregando. E essa missionária, no final do culto, fazia aquela fila para receber oração. Aí quando aquela mulher olhou para mim, que ela olhou pra minha cara e falou assim, você não tá bem não, né? Eu falei, não. Ela falou assim, se teu quarto falasse. Aí quando ela falou aquilo, eu desabei a chorar. Com 15 para 16 anos. Ela falou, você tá cercado de pessoas que são falsas, pessoas que não gostam de você de verdade, tal, assim, assado. Ela, né, deu uma chave, assim, sabe? Sim. Só que aquilo foi um baque pra mim, mas se você não pratica aquilo que você escuta, acaba morrendo. Aí começou de novo a mesma história. Ela falou assim pra mim, assim, uma frase, eu nunca vou me esquecer dessa história. Ela falou assim, eu vejo um véu diante de você. E esse véu eu vejo Deus rasgando. Meu Deus. Quando esse véu se rasgar até o final, Deus vai mudar a sua vida. E o Lucas, que hoje as pessoas conhecem, vai ser diferente. Lá na frente, Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua história. Então, depois daquilo ali, por incrível que pareça, foi onde começou esse síndrome do pânico. Porque o que a gente entende? A gente entende que toda promessa que é revelada por Deus, o inimigo não quer que ela aconteça. Nunca vai desejar que aconteça. Então, isso não é só comigo, isso é para todo mundo. Toda vez que acontece uma ascensão de um chamado, algo que acontece, que Deus fala, o adversário vai tentar interromper aquilo. Nesse interrompimento ele tentou me colocar nesse estágio de pânico, de depressão, de medo, é um sentimento horrível. Até o momento da manifestação, do início da promessa. Aí quando Deus permitiu que aquela moça tivesse um encontro com a minha mãe, comigo, me levar para a igreja, aquela equipe também estava preparada para me receber lá, aí foi o começo de tudo. Aí eu lembro que eu abandonei música, abandonei estilo de vida, tudo. Fundamental. Então a igreja foi fundamental, esse encontro com Cristo, né? É muito importante falar isso, que a gente tem várias denominações e na verdade é o que se prega, né? O que tem que ser pregado é a Bíblia. E se prega a Bíblia, fala do Evangelho, fala de Cristo. Então assim, você acha que Cristo foi mesmo essa questão de sair da depressão? Porque assim, hoje a Gleice discipula muitas pessoas, a Denilson trabalha com pessoas, e aí não é todo dia que você está bem. Até a gente identificar que aquela pessoa está no estágio de depressão, ansiedade, às vezes ela dá sinais.
Hoje se fala muito sobre isso, né? A gente já vai falar muita coisa aqui sobre o tema de teologia, mas foi muito bom o senhor tocar nesse assunto, porque tem pessoas que dão sinais sobre isso, falam sobre isso, às vezes ela está gritando e pedindo ajuda. Alguém percebeu isso na sua vida, na sua família, dentro da sua casa, ou foi uma arrancada sozinho mesmo? Alguém percebeu e falou assim, ó, o Lucas está com problema. Lembrando, o senhor é filho único, né? Filho único, então assim, não tinha um irmão para compartilhar alguma coisa ali. De repente o pai e a mãe trabalhavam direto. Sozinho, eu acredito que é mais complicado. Mas o senhor deu algum sinal para algum amigo na escola, ou era sempre essa camuflagem, igual o senhor falou? Na rua conseguia ser aquele cara extrovertido, mas chegava em casa, só Deus sabia quem era o Lucas lá dentro. Não, na verdade, eu sou filho único e meu pai nunca foi presente, né? Eu tive a oportunidade de conhecer ele agora no dia da consagração do pastoral. Eu não conhecia ele. E a minha mãe sempre foi guerreira e batalhadora, sempre me sustentou. Meu avô sempre foi uma referência também masculina para minha casa. E o meu padrasto, né, que cuidou de mim durante anos, né, foi essa visão masculina que eu tive dentro de casa. E realmente eu era o cara que, quando saí do portão, eu era outra pessoa, porque a gente esquece, né? É uma camuflagem, né? Como o senhor falou, né? Você vai, se diverte, tal, aquela coisa toda. Quando você volta para casa, que você para, que você analisa, que você olha pro espelho, aí começa a pegar. Entendeu? Porque a pessoa, na verdade, a pessoa depressiva ou ansiosa, ou que está nesse estágio hoje, ela usa essa camuflagem, esse personagem que ela faz fora de casa como uma forma de defesa, porque ela não quer que ninguém vada esse espaço que é muito particular dela. Então, assim, ela usa isso como uma defesa para impedir que as pessoas queiram saber dela. Deve ser um cara feliz, porque sempre está fazendo brincadeira, né? Então, eu acredito que não é só você que já passou por isso, mas muitas pessoas usam isso como defesa. Então a gente tem que ficar, a gente que discipula pessoas, que está perto de pessoas, que trabalha com pessoas o tempo todo, tem que ficar atento a esses sinais também. Nem sempre a pessoa que é muito extrovertida, ela está revelando aquilo que ela é de fato. Ela está usando aquilo como defesa para que você não ajude ela, porque ela já se sente nesse lugar que não vai sair de lá e que ninguém consegue ajudar. Então, para impedir isso, também é uma ação espiritual que acontece, que a pessoa quer impedir de ser ajudada. A gente sabe que não depende apenas dela também, depende de muito disso que o senhor falou, desse encontro com Cristo, de conhecer a Deus, para que você seja arrancado desse lugar. Então a gente tem que ficar atento a isso, porque às vezes é um amigo, às vezes é um parente, né? Então, para você que está assistindo a gente, fica ligado, se tem alguém na sua casa, no seu círculo de amizades, que está dando esses sinais, perceba a pessoa, sem ser invasiva, mas com o intuito de ajudar, né, Adenilson? É isso aí. Esse é um ponto muito importante, né, que a gente precisa linkar. A gente sabe que no meio, né, da sociedade existem diversas pessoas, né, depressivas, diversas pessoas ansiosas. E assim, é fundamental você saber identificar como que a pessoa vive fora daquele ambiente que ela está com você. Um exemplo, no ambiente dentro da igreja, a pessoa é de uma forma, mas como que é a vida dela depois daqui? Né? Ela saiu daqui de dentro, qual que é a convivência que ela tem? Né? Quais são as influências, quais são as referências que ela tem na vida pessoal dela mesmo, né? Então, isso é muito difícil de você encontrar, de você perceber, né, naquela convivência momentânea, né, que você tem com a pessoa. E assim, a gente precisa abrir os olhos. Nós que lidamos com pessoas diariamente, a gente tem que estar sempre atento nessa parte aí de como que está o bem-estar da pessoa. É fundamental, né? É um tema bastante polêmico, bastante complexo, né, de se lidar. E assim, o máximo que a gente puder conseguir identificar, né, em pessoas que necessitem de qualquer ajuda, de qualquer cuidado, isso aí tem que ser bem tratado para que, né, não percamos mais vidas, mais almas, né? Porque hoje, quando a gente fala de pessoas que têm certos problemas, né, relacionados à depressão, é uma alma que você está perdendo, né? Porque hoje a gente sabe que o inimigo são essas pessoas que ele busca, né? Ele veio justamente para ceifar mesmo.
Então, é esse momento onde ele vai atacar. Né? Um momento de fraqueza, um momento de fragilidade da pessoa. É uma brecha, né? Exatamente. De repente, por até mesmo algum fato acontecido na vida dela. De repente, uma perca de um amigo, uma perca de um ente querido. Né? É nesse momento que a gente precisa ficar atento e não deixar que o inimigo, né, tome conta da vida dessa pessoa. Na verdade, a depressão ela é meio silenciosa às vezes, né? Sim. A pessoa não percebe, daí vai acontecendo a vida, e quando percebe, às vezes já tá lá no fundo do poço. Então é importante mesmo a gente abrir os nossos olhos e sempre estar ali reparando nas atitudes da pessoa, como ela anda, porque a gente não quer mais perder almas, né, pro inimigo, né? Porque é o mal do século, né? A depressão, a ansiedade, e muitas pessoas têm tirado sua vida por conta disso. Então é importante mesmo a gente abrir nossos olhos e tomar mais cuidado com as pessoas, né? Verdade. Uma coisa que eu detectei, até por experiência própria, é que às vezes as pessoas ela podem andar com você por causa daquele tempo que ela precisa ficar com você. Mas a pessoa que se isola demais, ela já é um sinal que ela está nesse processo. Você pega, por exemplo, na Bíblia o caso de Elias. Ele tinha um moço. Depois de todos os milagres que acontecem, a Bíblia diz assim, e ele deixou o seu moço. Então, quando ele quer ficar sozinho, às vezes o sozinho é saudável, você precisa às vezes ficar sozinho. Mas a pessoa que fica muito tempo sozinha, às vezes ela vai para a igreja, ou ela vai para o trabalho, vai para qualquer lugar, curso, faculdade, qualquer coisa, ela precisa ficar naquele tempo, então ela fica ali. Sim. Não consegue ficar ali do teu lado. Mas daqui a pouco ela sai, aí daqui a pouco ela passa, se tiver 4, 5 dias longe de você, ela fica, porque ela gosta, porque esse processo ela deixa você meio isolado, e aí começa o processo que vai se destruindo por dentro. Então uma das identificações que a gente conseguiu por experiência própria é isso, é o isolamento. E pastor, quero te fazer uma pergunta polêmica agora. Você acha que depressão ela é a ausência de Deus, é a falta de Deus na vida da pessoa? Depressão? Eu acho que na verdade, nós somos criados para termos a presença de Deus, né? E eu acredito, sim, que você precisa que o Espírito Santo ele habite dentro de você, para que você possa resistir. Hoje existem muitos cristãos que têm depressão, por incrível que pareça, né? Não, se fosse para analisar à luz da Bíblia, não era para se ter. Mas muitas pessoas têm esse tipo de problema, porque às vezes as pessoas elas não aprenderam a lidar com isso, não aprenderam a suportar. Então a presença de Deus ela tem a capacidade realmente de te tirar por completo desse estágio. Existe um processo às vezes que você passa que é uma permissão, existe um processo que você passa onde você vai ter que ter uma experiência dentro daquilo, porque aquela experiência vai fazer com que você ajude outras pessoas lá na frente. Então, há muitos caminhos que Deus te leva. Mas a depressão, ela é uma doença que realmente ela pode ser tratada, mas o verdadeiro remédio sempre vai ser Jesus. A presença dele vai poder realmente solucionar muitos problemas na sua vida. Vai te ajudar a lidar com esses problemas também. Top. Já que o senhor abriu aqui já esse leque de questões bíblicas, né? E o senhor já abriu ali colocando um ponto que às vezes é só estudando e indo para imersões bíblicas que o senhor vai encontrar isso. As pessoas têm dificuldade de relacionar esse tipo de assunto com a Bíblia. E aí eu quero deixar aqui um recado para todos os psicólogos, pessoas que trabalham, eu conheço pastores psicólogos, porque sempre foi um tabu isso, psicologia com a igreja. Gente, se você precisar de ajuda de um profissional nessa área, procure, porque às vezes tem questões que eles estudam a mente da pessoa, eles sabem exatamente qual vai o tipo de gatilho que tenha te afetado. Claro, você vai ter a Bíblia, tem um exemplo claro aqui, o pastor Lucas, que usou a Bíblia, usou Cristo, e Cristo encontrou ele nesse estado de depressão e ajudou ele a sair disso.
mas tem muitas pessoas que precisam dessa ajuda profissional também para se abrir, eles têm dificuldade de conversar em casa. Então, assim, eu valorizo muito o trabalho dos psicólogos, pessoas, tanto os amigos quanto os profissionais. Inclusive, a gente vai trazer um psicólogo aqui para a gente conversar mais sobre esse assunto, mas a gente abriu aqui esse leque justamente porque o nosso convidado hoje passou por esse quadro de depressão, e aí o senhor citou ali Elias, né? O profeta Elias como alguém que sofreu depressão. E, assim, para encontrar isso na Bíblia, porque eu conheço um amigo, ele é lá de Goiás, de Anápolis, e ele é um psicólogo, pastor, e ele prega analisando psicologicamente a mente de cada personagem bíblico. Ele conseguiu colocar essa característica na pregação dele. E aí, o senhor é um teólogo, bacharel, formado, e eu tenho uma pergunta aqui que talvez pode ser um tabu para muita gente que está assistindo hoje, sobre a teologia progressiva. Como o senhor vê isso? O senhor estuda com base nisso? Mantém isso para a sua vida? Isso é algo que o senhor aprendeu ao longo do tempo estudando a Bíblia, estudando a teologia? Ou é algo que o senhor acha que não é viável para o nosso meio? Como o senhor entende a teologia progressiva? Não, na verdade, essa revelação ela é bíblica. É impossível dizer que não existe essa revelação progressiva pelo seguinte motivo. Tudo que aconteceu no princípio, com o tempo ela foi se atualizando. Então, é uma revelação progressiva que você começa a ver na Bíblia. Por exemplo, se você pegar os históricos do Antigo Testamento, se você pegar todo o povo de Israel, por exemplo, o povo era mergulhado na idolatria, né? Você pode ver que Juízes, que foi um tempo muito negro, né, na Bíblia, se você pegar toda essa fase de Israel, era totalmente envolvido com a idolatria, né? E Deus não desejava isso ao povo. O que acontece? Com o tempo, com o passar dos tempos, eles foram evoluindo, de uma forma em que hoje você não vê um judeu, por exemplo, se entregando à idolatria. Hoje eles têm a cultura, né, baseado no Antigo Testamento, e você vê que eles já não praticam mais. O que é isso? Isso é uma revelação progressiva, né? É um acontecimento que tinha no princípio e com o tempo ela foi transformando, foi evoluindo, foi melhorando. Você pega, por exemplo, uma das doutrinas da Bíblia, por exemplo, a ceia. A ceia tem uma forma arcaica de se enxergar. Hoje, ela chegou no estádio que ela está por causa de Jesus. Jesus determinou um padrão da ceia. E ela só vai se encerrar na eternidade, por quê? Porque a ceia ela serve para revelar e perdoar pecados. Né? A visão da ceia pelo pão, pelo cálice, que simboliza o sangue de Jesus, o pão que simboliza o corpo de Jesus. Por que ele é partido? Ele é partido por causa dos pecados da humanidade. Na eternidade não vai mais ser necessário tal ato. Por quê? Porque simplesmente não vai ter mais esse processo. Então a revelação progressiva, ela pega desde o princípio da Bíblia e ela vai mostrando todo o processo de evolução. Então é impossível dizer que não tenha a revelação progressiva dentro desse quesito, porque você enxerga esses pontos doutrinários dentro das dispensações, você consegue enxergar tudo isso aí. A pessoa precisa entender isso, né? Essa questão dessa progressividade que a gente enxerga na teologia, é porque também não é algo simples para você enxergar isso. Você tem que buscar estudos profundos, igual o senhor cita bastante, buscar o original, o significado original de tudo aquilo que está escrito na Bíblia, né? Sim. É buscar a raiz. O senhor sempre fala muito isso nas aulas, de buscar a raiz daquilo que você está estudando. Para quê? Para que você tenha uma informação precisa. Geralmente, eu vou falar por mim mesmo, como um pregador, já preguei muita coisa que tive que despregar depois. Por quê? Porque às vezes é uma informação repassada. Quando você passa a mergulhar na Bíblia, a tentar buscar o original do significado que você está tentando transmitir para as pessoas, eu acho que é a partir daí que começa essa questão da progressividade. De você entender a cultura do lugar, entender
o que é específico, aquilo que eles estão falando para aquele público, se é para aquele público de fato, qual que é a cultura do lugar. As pessoas têm que entender muito isso. Outro dia eu vi uma entrevista muito interessante sobre isso, sobre entender a cultura, o que está acontecendo, se aquela informação que está sendo passada, ela serve para nós ou era só para aquele povo. Tem muito disso também, né? Saber se aquela informação era pra gente hoje ou se era só para aquela cultura, para aquele tempo, para aquele lugar. O senhor fala muito sobre isso. Queria que o senhor desse uma pincelada sobre isso, sobre a cultura bíblica, sobre entender cada mensagem bíblica para cada povo. Assim, a Bíblia, na verdade, assim, você precisa ter para você acompanhar, né, algo paralelo com a Bíblia. Você precisa ter um dicionário, né, que possa te mostrar nomes. Eu sempre falo que o Antigo Testamento, quando você pega o nome das pessoas, ela te dá uma revelação, né, daquele nome, do porquê que ele recebeu aquele nome vai dar um direcionamento. Você precisa entender a cultura da época. É impossível você estudar a Bíblia e tentar trazer ela para os dias de hoje, porque você não vai conseguir. Você está falando de um povo milenar, de muitos anos atrás, é impossível. Então você tem que entender aquela cultura. Para isso você vai ter que pesquisar mais na arqueologia. Aí você precisa entender o tempo, aí você precisa pegar a geografia. Então, aquele que é estudante da Bíblia, ele sabe que ele vai ter que trabalhar com a cultura, vai ter que trabalhar com a geografia, né, com esses processos. Deus, baseado nas dispensações, você vai ver que Deus tem uma mensagem para cada tempo. Então, Deus ele se responsabiliza pela mensagem que ele envia, né, e nem toda mensagem está especificada, por exemplo, para os dias de hoje. Tem mensagens que, lógico, você tira uma experiência daquela mensagem para você poder ensinar a igreja, para ensinar o povo de Deus, né? Mas você precisa ser claro ao povo que aquela mensagem é específica para aquele tempo e que ele não vai se cumprir mais. Já passou o tempo daquela mensagem. Então, e Deus nunca vai se responsabilizar por mensagens fora do tempo. É impossível você pegar uma mensagem profética e querer liberar sobre a igreja, sendo que aquela mensagem não tem nada a ver com o povo. Quer ver uma mensagem simples? É Ezequiel 37, Vale de Ossos Secos. Aquela mensagem, eu posso pregar ela à vontade, qualquer um pode ministrar ela. Mas o que acontece? Se eu pegar e dizer que aquela mensagem é para a igreja, está errado. Aquela mensagem é específica para o povo de Israel, no estágio de decadência espiritual a qual eles viviam. Deus revelou a Ezequiel o que queria fazer com eles. Então ali está muito específico. Não significa que aquela mensagem em si eu não possa ensinar a igreja. Eu não posso aplicar e falar, olha, essa mensagem aqui é para nós. Não, não é. Aquilo lá é específico para Israel. Então, você precisa ter esse equilíbrio para você não ficar falando coisa demais e colocando coisas na cabeça das pessoas, né? Exatamente, coisas que não existem, né? Coisas que não existem. E falando sobre isso, sobre essa questão de pregar algo que é específico para uma base de estudo, de informação e não para aplicação da igreja de fato, né? Eu lembrei de uma coisa aqui que é curiosa, já que o senhor citou o Vale de Ossos Secos, que é só o tema, né, desse Ezequiel 37 já provoca o medo, né? Já provoca o medo. Aí se você imaginar o cenário, que a gente tem muito disso, o cara que viaja ali na Bíblia, ele fala assim, ele quer imaginar o cenário, aquele cenário que Ezequiel estava passando ali. E tem uma coisa que eu sempre percebi nas pessoas em relação à Bíblia. Isso não é desculpa, para muita gente foi usado como desculpa. Já aproveitando um tema que o senhor gosta de falar também, que é a escatologia, e um livro que é profético e é um livro de revelações, o livro do Apocalipse. Quem já não falou assim, eu não vou ler que eu tenho medo do que está escrito lá? Já passou por isso, Todo Deus? mundo já passou por isso. Assustador, né? Todo mundo já passou Já por passou, isso. Gleice. Por isso a pessoa fala assim, eu nunca li Apocalipse porque eu tenho medo do que está escrito lá. Você precisa ler. Você pega aquele... A minha mãe, eu lembro que ela comprou um kitzinho de CD do Cid Moreira. E aquela Aí voz... você pega o capítulo 13 e aquela besta surgiu Sangue de aquela Jesus. voz, eles falam, eu era criança, eu falava, meu Deus, vai vir um monstro dessa. Assusta, não, mas o que você entende, assusta né? mesmo. O que você entende. A gente tem alguns livros, né, proféticos, bastante livros escatológicos que falam a respeito de informações finais da Terra,
Mas a pessoa sempre vai citar o Apocalipse, porque eu acho que é um livro que revela isso com tudo, mas tem Daniel também que fala muito sobre isso. E as pessoas têm esse medo, cria esse místico, né, de não querer ler porque tem medo do que vai acontecer. Na verdade, tem que ler para saber. E é sempre bom falar, eu quero que o senhor também fale um pouco sobre isso, sobre o que o João estava descrevendo. Ele estava escrevendo algo que pudesse passar uma informação de algo parecido. Não significa que seja aquilo mesmo que ele viu, mas é algo parecido com que a pessoa ia entender depois que isso fosse revelado e depois que fosse escrito tudo isso. As pessoas têm que entender isso também, que ele estava enxergando ali, mas ele estava transmitindo a partir da ótica dele. Sim. Né? É bom relatar isso e falar um pouco sobre isso também. Se você pegar ali a visão de João, ele vai falar assim, olha, aqui era uma aparência, né? Então, assim, o que ele estava tendo como... Na verdade, ele não estava tendo somente uma visão, ele teve um arrebatamento de sentido. Então, eu acredito que isso vai além, porque é como ele estava lá. Então, ele viu, ele pactuou daqueles momentos, né? Quando, por exemplo, você pega ali a entrega do livro selado, né? Que Cristo pega aquele livro, ele estava lá, ele viu, né? Então, lógico que as cores, os seres que estavam lá, ele falou assim, olha, isso aqui é uma aparência, né? De um animal, isso e aquilo. Então, muita coisa ele conseguiu trazer para nós, né, nas escritas ali, algo semelhante, né? Porque tudo que é na Terra é algo semelhante daquilo que existe na eternidade, né? É impossível você trazer realmente a perfeição. Você pega o tabernáculo, por exemplo, o tabernáculo foi a mesma coisa, faça conforme aquilo que eu te revelei, Moisés. Então Moisés tinha a visão, né? E aí ele pegou a sua equipe lá e falou, ó, eu quero que você monte assim. E eles receberam uma unção para fazer o que era de aparência do que existia na eternidade. Eles precisaram materializar, serem capacitados pelo Espírito de Deus para construir fazer os detalhes do tabernáculo. Então, tudo que existe na Terra é uma aparência, sombra, tipo, né, do que existe na eternidade. Isso é fato. E eu estava analisando essa questão do aparência. O senhor fala da sombra, né? Você tem a colocação que o senhor faz se o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Sim. Então, assim, tudo, o senhor relatou no início da entrevista que tudo aponta a Cristo. Tudo tem a digital, né? Do eterno para apontar para Cristo. Então, assim, as pessoas têm que entender que a Bíblia fala sobre Cristo desde o início. Então, por que eu não vou ler Apocalipse? Se é as revelações finais de tudo que vai acontecer e mostra o Cristo lá de uma maneira mais esplêndida, uma maneira mais poderosa, né? Revelando o poder de fato de Deus nos momentos finais, mas a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse vai apontar o Cristo, né? Sim. E essa identidade que as pessoas têm que conseguir enxergar na Bíblia, por isso que é importante o relacionamento com a palavra, né? Sim. Na verdade, o livro de Apocalipse as pessoas não gostam de ler, geralmente porque não entendem, mas Apocalipse significa revelação, né? Revelação das coisas que vão acontecer. Então, o que está escrito aqui, na verdade, já está revelado. Então, você precisa só entender o que é realmente uma imagem, né? Você pegar e criar, montar. E existem vários livros que já ajudam a você entender algumas informações de textos, de palavras, né? De tudo que estava sendo relacionado. Tem que se entender também que é o seguinte, todas as informações que o João passava que estavam sendo escritas por ele, tinham que ser bem guardadas. Então ele não podia também escrever de qualquer forma, né? Por exemplo, como é que ele ia falar contra o governo de Roma? Ele não podia, ele tinha que criar, né, palavras que, né, camuflassem aquilo que realmente, e aí, quando chegasse na tua mão, você entenderia o que estava sendo dito. Então tem vários detalhes que, historicamente, também que informam isso. Mas Apocalipse é um livro muito bom de ler, de entender. Não é que é difícil, é que a gente depende muito, claro, da presença da luz, do esclarecimento do Espírito Santo. Precisa-se disso, né? E gostar, né? E gostar. Se gostar,
amar ali, você vai embora. É isso aí. O senhor falou bastante sobre isso. E a gente está fazendo um apanhado geral aqui, né? Claro que a gente vai ter muito mais conversas sobre a Bíblia, sobre a importância, sobre aprofundar alguns temas aqui específicos. Hoje a gente está fazendo esse apanhado geral, mas tem uma questão que hoje a gente ouviu há poucos dias sobre a importância disso e como que a galera está se preparando para a saída do ensino médio, a entrada na universidade, na faculdade, e os cristãos que estão saindo de um cenário e entrando em outro. Como eles estão se preparando, biblicamente falando, informações bíblicas, quanto isso é importante dentro de uma universidade, que às vezes é dominada por certas ideologias, e aí você tem, lá é um dos locais que você mais vai ter que defender esse ser cristão, mas com propriedade, porque tem muita gente que não é cristão, não se denominou cristão, tem muita gente que nunca entrou numa igreja, mas ela sabe muita informação da Bíblia, né, Denilson? Muita gente que sabe da Bíblia, às vezes até mais que um cristão. E aí a pessoa corre o risco de passar a vergonha de não saber a Bíblia e se denominar um cristão ou se rotular como um cristão, porque é uma caminhada que você precisa estar todo dia em constância, lendo a palavra, procurando informações. Surgiu uma temática que envolve a Bíblia, você está por dentro desse assunto. Então, o senhor vê como muito importante essa questão da preparação, de não apenas ser aquela pessoa que vai para a igreja e volta, mas uma pessoa que estuda a Bíblia, que ama a Bíblia, porque o mundo vai confrontar ela. E o que aponta, os governos, a direção do mundo hoje, o que aponta é que você vai ser cada dia mais questionado a respeito da sua fé, né? Em alguns lugares, muitos lugares, as pessoas já sofrem essa intolerância ao que você carrega como religião. E hoje, como que estão os nossos jovens, as pessoas que estão dentro desse cenário, que às vezes é sufocado por ideologias totalmente diferentes do que você carrega, que querem ferir o teu princípio, como que deve ser esse comportamento? Qual que é o caminho que se deve tomar? Aí o senhor pode falar um pouco para a gente sobre isso? Assim, vai depender muito da tua disposição. Se você quer realmente obedecer o que você está ouvindo, que é a palavra de Deus, né? O que Jesus falou? Em meu nome, vocês vão ser perseguidos, né? O mundo vai odiar vocês por causa do meu nome. Então você está disposto a isso? Essa é a pergunta. Está disposto a pagar esse preço? Né? Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Aí vem a pergunta, você está disposto realmente a seguir a Jesus de verdade? Porque você pode ir para uma faculdade, para onde você quiser, e ficar em silêncio acerca da tua fé. Não precisa falar. Você não precisa falar. Só que isso vai fazer com que totalmente a promessa de Deus ali caia por terra na tua vida. Porque às vezes você está ali dentro para você ser luz e sal dentro daquele lugar. Então essas coisas é que vão fazer diferença. Se você estiver disposto realmente... Porque se você for pegar a história da igreja, a igreja primitiva, era morte na certa você ter uma conversão para você morrer. É meio ilógico se você for analisar. Poxa, você vai servir a Jesus não para ter uma vida abençoada, não. Você vai porque você vai morrer. Você vai para a arena, você vai ser castigado, você vai ser, você vai ver teus familiares sendo comidos por leões. Você está disposto a isso, né? E hoje o cenário não mudou. Hoje a arena de batalha de um cristão é a mesma, só que às vezes é dentro de um trabalho, dentro de uma faculdade. Então assim, você quer ser bem aceito pela sociedade que você está hoje? Continua do jeito que você está. Mas se você quiser realmente perceber o quanto que a palavra de Cristo faz efeito na sua vida, você começa a pregar ela lá. Aí você vai ver as pessoas te abandonando, às vezes, virando as costas para você. Algumas vão se converter, outras não. Outras vão aceitar o que você está falando, outras não. Essa é a realidade, né? Então, assim, a palavra de Deus, a Bíblia, o estudo, não é só para você conhecer. Porque isso aqui, a Bíblia não é só um livro de conhecimento, é a bússola que te leva para a eternidade. Como é que você conhece Deus ou como é que você conhece a Cristo se você não ler a palavra? É impossível, eu não tenho outro material. Eu posso ler um monte de livro, mas nenhum livro vai se equiparar à Bíblia. Não tem como se equiparar. Então, a revelação do Cristo, a revelação de quem é o teu Senhor, propósitos para a tua vida,
aqui e a vida eterna está escrito ali. Então você precisa disso, por quê? Porque a própria Bíblia tem metaforicamente ela como uma espada. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então como é que você consegue viver uma vida? Porque você, goste ou não, você está numa guerra no mundo espiritual. Você está batalhando todos os dias, né? Você pode ir fazer, ter a tua rotina, mas tem alguma coisa querendo travar você, impedir que você continue fazendo aquilo, que você viva. Então, automaticamente, quando eu pego a palavra e uso ela no mundo espiritual, automaticamente aquilo reverte para o mundo físico. O que Jesus fez no deserto? Confrontou o diabo, mas ele venceu por causa da palavra. Porque ele disse, aqui está escrito. Quando você não sabe o que está escrito, você é um alvo prático, uma vítima de qualquer coisa. Então você precisa saber o que está escrito. Como é que você tem... o mundo espiritual, ele respeita a autoridade. Né? Ele enxerga assim. Então, o que não tem autoridade é o caso daqueles cidadãos lá que foram expulsar um demônio lá e em nome de Jesus a quem Paulo prega. Né? Aí o Espírito olhou para ele e falou assim, viu, eu conheço Paulo e conheço Jesus que Paulo prega, mas vocês eu não conheço. Por quê? Porque eles não tinham autoridade nenhuma para fazer o que estavam fazendo. Levaram a surra, saíram com a roupa tudo rasgada. Terceirizaram a autoridade. Exatamente. Tentaram achar que era uma mágica ou coisa... E não é assim que funciona. Então o mundo espiritual ele respeita a autoridade. Quando ele enxerga em você a autoridade, opa, é mais complicado aqui, a luta é diferente aqui. Eles vão tentar te confrontar, porque eles são aqueles que são é o valente da Bíblia, né? Que é aquele que te confronta. O valente do colégio é aquele que pode apanhar, mas ele não cansa fácil, não é fácil bater nele. Né? Ele vai querer te confrontar, ele vai te ameaçar por causa do tamanho. Então é assim que funciona. A Bíblia não é só para que você venha aprender, que legal, o passado, não sei o quê. Meu amigo, isso aqui é a tua espada. É a mesma coisa um policial hoje. Se um policial não souber manejar um revólver, vai adiantar ele ter um revólver? Não vai. Se qualquer um enfermeiro, um médico que for trabalhar com qualquer coisa, um instrumento de trabalho, poxa, a Bíblia é o instrumento da igreja. Sem a Bíblia, a igreja morre. Não vence. Então, o ser luz e sal da terra é realmente você citar aquilo que Jesus citou. Quando você não cita o que Jesus cita, você simplesmente está falando qualquer outra baboseira. E é engraçado, eu não sei se vocês, o Adenilson pode falar um pouco, né, da faculdade, a Gleice trabalha bastante com o público, eu não sei se vocês já foram confrontados assim a respeito disso ou foram provocados. Porque tem a afronta direta e tem a provocação para ver se você se revela. Eu no ensino médio, último ano do ensino médio, eu percebi essa afronta indireta. Indireta / direta, porque sabia que existiam cristãos dentro da sala de um professor e a primeira frase que ele disse no primeiro dia de aula dele foi que ele não acreditava no amor, em espécie nenhuma de amor. Tanto na questão familiar, de pai para filho, ele falou que não acreditava nisso. Depois, com o passar dos anos, eu fui entender que era uma pessoa que tinha ausência de amor na vida, porque ela estava apenas refletindo o que ela nunca recebeu. Mas aquilo me provocou, porque até então ele falar sobre não existe amor, era uma opinião dele. Quando ele citou, nem mesmo os cristãos que falam bastante sobre amor, quando ele falou essa frase, foi um gatilho para que eu pudesse me levantar. Aí você acaba tendo esse ponto também, de você ser aquele que vai ser o precursor de uma ideia de manter a sua filosofia, aquilo que você acredita. E aí eu comecei a falar, falei assim, não, professor, essa é uma opinião sua. Você não pode querer que a sua turma compre a sua ideia. E aí, a partir dali, foram confrontos diretos nas aulas dele, porque eu senti que ele queria provocar. Com isso, levantou mais 3 amigos que eram da mesma igreja que eu frequentava, e aí a gente virou quase que inimigo daquele professor. Eu falei assim, nem que eu não passe na matéria dele. Nem que eu não passe na sua matéria. Eu vou estudar, vou me esforçar para estudar a matéria que o senhor está passando. Mas todas as vezes que o senhor falar sobre isso, ou tentar apontar algo que a Bíblia, ou desfavorecer a Bíblia, ou desmerecer a Bíblia, eu vou me levantar. Até que o senhor me expulse da sala, não sei qual que vai ser a tua medida, mas eu não vou aceitar isso. E isso já era falado pra gente, na escola bíblica já.
Lá quando a gente frequentava a salinha das crianças, depois dos adolescentes, já era falado sobre esse confronto que a gente teria quando a gente tivesse que revelar quem éramos, de fato, se éramos cristãos, e a gente defender a causa do evangelho. Eu já via isso lá quando era pequeno. Quando eu cheguei no ensino médio é que foi o meu primeiro confronto direto, que é uma pessoa tentando propor uma ideologia e só porque estava com o direito de fala, sendo um professor, ele achava que todo mundo tinha que comprar aquela ideia dele. Não sei se vocês já passaram por isso, Adenilson, Gleice, já passaram por isso na vida, mas eu tive que fazer. Que eu me lembre, não. Tomar esse posicionamento. Graças a Deus. Que eu me lembro, acho que nunca passei por isso. Isso aí, né? Quando você fala, como que é a tua vida... quando você se converte, né, quando você realmente começa a seguir, né, os caminhos ali de Cristo, parece que o mundo se vira contra você. Isso é fato. Não tem como ser diferente. Porque enquanto você aceita o que o mundo te oferece, maravilhoso, você faz parte daquele ciclo de amizade. Quando você começa a enxergar que, opa, mas é diferente, né, isso aqui é errado, né, hoje eu estou vivendo uma vida diferente, então eu não posso aceitar isso aqui. Na faculdade, né, tanto escola quanto faculdade, ambiente de trabalho, acaba sendo bastante desafiador, né, para nós que seguimos aí esse caminho cristão. Porque vai ter aquelas pessoas que vão debochar de você, né, que vão falar, mas isso não existe. E são pessoas que realmente não têm conhecimento nenhum. Daí muitos falam, mas você defende o sentimento, você defende algo que não tem embasamento. Peraí, tem embasamento, né? Existe um livro, existe uma Bíblia que traz todo o caminho ali que tem que ser percorrido. Então não estou simplesmente mudando minha rotina diária de vida porque eu sentia, não, eu preciso mudar porque eu estou enxergando que não é certo. Não, eu fui direcionado para isso. Então eu estou vendo, eu tenho um embasamento que o que eu fazia daqui para trás era errado. O que eu estou fazendo daqui para frente é certo. E existe muito. Então a gente tem que se preparar e preparar aqueles que estão entrando no mercado hoje, né? Entrando numa faculdade hoje. Aqueles jovens, né, que a gente conhece, que tem uma vida cristã. Então esse é o momento de a gente orientar, falar, olha, você vai passar por isso. Então assim, se embase, busque conhecimento para que você não se constranja, né, e seja influenciado a de repente largar essa vida porque a sociedade não te aceita, né, um exemplo básico, entendeu? Sim. Então existe mesmo uma certa dificuldade nesse caminho, como tanto a dificuldade e aí a questão do posicionamento também. Você precisa se posicionar, ou você vai aceitar aquilo e vai ficar tudo bem, ou você vai se posicionar e acabar tendo, né, igual você teve aí com o seu professor, tendo essa rixa, né, essa briga aí por conta disso. A questão de saber defender, né? Talvez, depois eu fui enxergar tudo que eu falei ali para ele na aula, talvez naquele ímpeto de tentar se posicionar, mas claro que você tem que fazer isso com respeito, né? Você sabe que nos ambientes que você frequenta, hoje todo mundo tem o direito de falar, de se expressar, e você tem que entender isso, respeitar, mas você tem que ter esse embasamento bíblico. Por isso que é importante a Bíblia, você que é cristão, não é apenas carregá-la, não é apenas ter várias versões de Bíblia no teu celular, é pegar ela e ler, porque de repente a resposta que alguém precisa para mudar. A gente já viu N situações de pessoas que se diziam pessoas incrédulas a Deus, que não acreditavam em Deus, e de repente uma frase que foi dita, uma palavra, um posicionamento, uma defesa daquilo que você fala que é o ser cristão, uma frase mudou a vida daquela pessoa e ela passou a ter um encontro com Deus. Então assim, às vezes é o teu estilo de vida, é a maneira com que você se comporta que revela de fato o cristão que você é. E aí quando você tem essas afrontas ou esses confrontos diretos, você vai ter base para você falar, para você defender, para você se expressar. E isso é muito importante para nós que somos cristãos, né? Pastor Lucas, eu quero falar uma coisa aqui que é muito interessante.
tenho o senhor como referência, nunca deixei de falar isso, né? Principalmente a maneira com que o senhor ensina e passa as informações bíblicas, parece tão fácil de entender a maneira, essa forma, essa didática. Quando que o senhor começou a desenvolver ela? Foi algo que foi natural ou o senhor usou alguém de referência para ter essa didática que o senhor tem de mostrar com clareza? Claro que o senhor, a gente sempre fala, o senhor é um mestre, a gente considera assim um mestre na palavra, porque sabe explicar com muita propriedade a Bíblia, mas é aquela facilidade de pegar um texto, claro que isso é o conhecimento, é a leitura, é o conhecimento do texto, de tudo aquilo que a gente já comentou aqui sobre a cultura do lugar, saber todas essas informações, acho que facilita um pouco também transmitir o conhecimento. Mas essa didática que o senhor desenvolveu para ensinar, quando que o senhor se viu um ensinador ou um pregador eloquente, e quando foi essa transição de falar, não, eu sou um ensinador, eu não sou aquele cara que quero pegar versículo por versículo, igual o senhor faz, e explicar cada um. Quando que se desenvolveu isso na sua vida? Quando que começou? Na verdade, eu me sinto um eterno aluno, né? Porque estou estudando sempre. Acho que isso aí tem que ser para todos os cristãos, independente do seu cargo eclesiástico. Estude a Bíblia. Não. Eu, na verdade, assim, a minha paixão maior foi o seguinte, foi uma época que eu morava em Guarapuava, que eu conheci o Dr. Alderi Nelson Rocha. E eu vi a forma em que ele trabalhava, né? E eu me encantei pela forma que ele trabalhava, né? Eu acho que o Dr. Alderi está anos-luz, né? Não tem, Deus livre, não tem nem capacidade, mas a forma, a técnica, o estilo, o jeito em que ele trabalha me moveu bastante, sabe? De estudar daquele jeito. Então eu tive a capacidade de olhar para umas mensagens dele, para estudos, né? Eu ganhei um CD dele lá, como que ele estava ensinando. Eu falei, uau, isso aqui é legal, quadro, tal, e coisa, e ele tem os livros, ele tem os desenhos, ele trabalha muito com desenho. E aí eu aprendi. Por isso que eu amo estudar hoje por causa daquele jeito, porque tem coisas que eu não entendo. Aí eu começo a desenhar. Por exemplo, eu não entendi Apocalipse, eu comecei a desenhar o negócio. Isso aqui e tal, puxa aqui, isso aqui vai para lá. São meus desenhos particulares que eu uso para me chegar no ponto que eu preciso chegar. Então, hoje, né, a gente gosta de trabalhar assim, até porque a gente se preocupa muito com o que a pessoa está aprendendo. A pessoa tem que, pelo menos, ir para uma aula e tem que aprender aquilo que está sendo ensinado. A pior coisa que tem para uma pessoa que ensina é quando você fala, aprendeu? Não entendi nada. Entendeu de novo? Não entendi. Então, peraí, o problema está tendo, é comigo. Então eu tento pensar como que seria um aluno que não conhece nada. Como é que eu vou saber para trabalhar com o aluno? Porque dentro de uma sala de aula, né, existe aqueles que conhecem bastante e aqueles que conhecem pouco. Então você não pode trazer um ensino que deixa aquele que conhece bastante para trás e nem aquele que conhece pouco, ele precisa avançar. E o outro não pode recuar. Então você tem que ser meio que ter um equilíbrio ali de uma forma em que as pessoas possam se encontrar num determinado ponto, né? E então essa que é a vantagem. Então você tem que trabalhar com slide, que eu gosto de trabalhar com slide, com vídeo, com mapa, com coisa parecida, para poder o quê? A pessoa olhar e falar, uau, que legal, isso aqui me ajuda. E a gente sabe que quando você vê, você capta muito mais informações do que simplesmente lendo. Então são esses detalhes que eu acho que é importante para ter uma aula clara, fácil, prática, senão você acaba, né, deixando muita gente sem... Na verdade, às vezes você até deixa a pessoa desinteressada da forma que você trabalha, né? Então tem que trabalhar dessa forma que eu acho que é mais prática. Bom, essa didática que o senhor falou é aquela que identifica o professor, né? Que marca o professor. Então, assim, a tua referência foi o Dr. Alderi, e aí tem algumas características dele que o senhor aplica também, algum jeito, alguma aplicação que o senhor faz que não estou imitando, é uma referência para mim. Eu acho que isso vai ser válido, porque tem um amigo nosso, o Neto, né, lá de Fortaleza. Netão, depois você vai assistir isso aqui e um dia a gente quer você aqui, viu? Ele falava assim, ó, ele pregava, ele termina a pregação do sermão dele, daí a gente brinca com ele assim, eu vou pregar isso aí, Neto, eu vou repassar essa mensagem. Ele falou assim, a mensagem não é minha, a mensagem é para a igreja. Se você quiser repassar, talvez saia até melhor da tua forma de se expressar, mas repassa o que eu estou falando. Então, assim, é uma coisa que ele não tem ciúmes disso, né?
E o senhor pegou alguma característica dele que o senhor fala assim, ó, isso aqui o Alderi faz desse jeito aqui. Eu vou fazer também. Ou tudo, a tua didática é algo exclusivo teu. Não, tudo a gente aprende. É impossível, né? Você vê a forma que ele trabalha, para mim foi apaixonante. Então eu gosto de aplicar muitas vezes um sistema paralelo. Né? Não é cópia, é algo que eu falo, não, aqui dá para fazer. Ele pegou um texto e trabalhou da forma desse texto. Então eu vou pegar um outro texto, né, e vou tentar trabalhar numa mesma linha de processo que fala assim, uau, que legal. Né? Você não pode ficar copiando, porque eu acho que copiar não é tão legal. Né? Eu acho que... Perde autenticidade. Porque daí, entendeu? Eu acho que você tem que pegar aquilo ali e falar, não, essa estratégia é legal. Então as estratégias, todo esse processo, você fala, uau. Porque isso foi, puxa, não vou lembrar a data agora, 2015, 14, não lembro. Foi antes do Miguel. O Miguel nasceu em 2015, foi em 2013, 2009, nessa faixa de 2009, 2013, que eu conheci ele. Então assim, uau. Aí de lá pra cá, assim, eu mergulhei na Bíblia. Mergulhei pra fazer esse processo aí. Top demais. Gente, mais alguma coisa aí que você quer perguntar? Curiosidade aqui é a hora da curiosidade, tem que perguntar. Pergunta polêmica? Fala aí, Gleice, Daniela. Acho que eu não tenho nenhuma pergunta polêmica. Adenilson Chalaga. Não, acho que a gente conseguiu tirar né, um bom proveito aí das respostas, né? E é isso aí. Gente, a gente vai fazer algo aqui, que isso aqui a gente quer fazer com todos os convidados, tá? É um quadro, né? É um quadro. A gente vai dar um nome melhor, ping-pong, é algo bem, já quase que normal, que quase todo mundo faz isso, né? Mas é assim, pastor, a gente vai fazer uma pergunta, o senhor responde rápido. Na lata. Você quer, para falar isso pro professor, eu vou responder sem pensar? Não, são perguntas... é contraditório. É complicado. Mas a gente quer, só pro povo conhecer. Depois, se você tiver curiosidade, você vai lá e vai lá no direct lá e pergunta pro pastor Lucas algo bem polêmico lá, que ele vai fazer um textão pra você e vai te responder. Depois você segue ele lá nas redes sociais, no Instagram, né? E vai ser bom demais. Mas a gente vai fazer assim, eu faço a pergunta, ou quer fazer você, Gleice? Pode ser. Então... Não vai estar aqui. Não vai estar aqui. Então tá bom, então vamos Faz lá. a pergunta direto. Vamos começar então. Aí tem que responder na lata, direto. Vamos lá então, pastor Lucas. Um sonho. Viajar o mundo inteiro. Uma pessoa. Minha esposa. Um amor. Filhos. Um hobby. Brinquedos. Nossa. Uma realização. Um cruzeiro. Uma comida. Picanha. Olha só. Tá bom? Tá bom, né? Uma picanha. Churrasco, na verdade, né? Churrasco. Isso. Churrasco, Aí ele pão de traz alho. todos os Coisa cardápios. do Sul, né? Coisa do Sul e do Brasil inteiro, né? E, pastor Lucas, foi muito bom conversar com o senhor. Eu creio que o senhor tem algum texto para deixar aí de referência para as pessoas. E se você quiser conhecer mais o pastor Lucas, ele vai estar com a gente aqui direto nessas entrevistas e pessoas que a gente vai receber com muito carinho. Hoje a gente queria honrar esse grande amigo que faz parte dessa equipe da família Smart Podcast. E eu creio que ele tem um texto aí para deixar para vocês. Se você gostou da entrevista, se você gostou do nosso conteúdo, hoje é o start, é o início de tudo, né Denilson? Isso aí. Você vai poder acompanhar cada um de nós lá nas redes sociais. Tem lá o Instagram do Smart Podcast, tem no TikTok. A gente vai começar a entregar bastante conteúdo bom para vocês e assuntos interessantes que a gente vai abordar aqui. De repente, sugestões, eu acho que é bom a gente abrir esse leque aqui, sugestões de temas que você quer ver. Sim. A gente falando aqui, deixa nos comentários aí que depois a gente vai encontrando os convidados para cada tema e vai abordando aqui no nosso podcast. Fala, pastor Lucas. Bom, primeiro eu quero agradecer por essa oportunidade, que para mim é muito doido. É uma novidade, nunca imaginei que ia poder estar sentando assim
e ver esse projeto sendo realizado, assim, e eu ainda tá junto, né, porque eu sou um problema com câmeras. Mas eu quero agradecer, obrigado por vocês acreditarem na obra que Deus tem na vida da gente. A gente só depende da misericórdia de Deus para fazer tudo que a gente faz, né? E eu tenho certeza que muitas coisas boas chegarão, tá bom? Quero deixar um texto aqui sobre a Bíblia a respeito daquilo que a gente comentou, em resumo. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará sobrevir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte, a vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor Lucas. Gente, antes de encerrar aqui, eu quero já passar a palavra para Denilson, para Gleice, e eu quero também fazer um agradecimento aqui, porque hoje tudo isso aqui está acontecendo, a família ter acreditado nisso, apesar de a gente ter mantido suspense para muitos amigos particulares, e manter isso bem restrito até que a gente pudesse idealizar. Agradecer aqui o Adenilson, agradecer a Gleice por acreditar nisso, pastor Lucas, o Estevão que está ali e faz parte da equipe também, e a minha esposa, a Glenda, a minha filha Sara, a todos que acreditaram e apoiaram esse projeto. E a gente quer, de fato, contribuir, ser também um canal de utilidade pública, fazer com que as pessoas tenham conteúdo de qualidade para assistir, para adquirir conhecimento, porque a gente está trazendo pessoas que têm uma vida ilibada, um ministério ilibado, profissionais que atuam aí na sociedade e contribuem para a sociedade. Então, o nosso papel é mostrar que cristãos também atuam em várias áreas da sociedade e podem contribuir para o desenvolvimento não apenas da sua cidade, do seu estado e desse Brasil que a gente sempre entrega em orações ao Senhor. Então a minha palavra final é essa, de agradecimento, de ver isso aqui acontecendo hoje, um sonho de uma conversa que surgiu numa mesa e hoje está isso sendo idealizado, concretizado, e esse ponto de partida para mim é algo que é maravilhoso. Estou me sentindo muito feliz. Obrigado, gente. Isso aí. Fica o agradecimento, né, por o senhor ter vindo, ter dado essa entrevista. A gente vai trazer muito conteúdo bacana, né, muito conteúdo legal, né, para se ouvir, para se assistir. E assim, agradeço por todos que nos apoiaram, né, que vestiram a camisa junto com a gente. E é isso aí. Sou grato mesmo por estar realizando esse projeto. É isso aí. Eu quero agradecer também, porque nunca imaginamos estar aqui fazendo um podcast, mas Deus, ele sonha coisas muito maiores do que a gente possa imaginar, e eu tenho certeza que isso vai ser um canal de bênçãos na vida de muitas pessoas. Nós não vamos falar sobre somente assuntos cristãos, mas nós vamos englobar sobre vários assuntos que é importante na sociedade, né? E é isso, eu tô realizada por fazer parte dessa equipe, por fazer parte do marketing dessa equipe, e eu tenho certeza que a gente vai voar muito ainda. Isso aí. É isso aí, galera. Deus abençoe vocês. Siga nas redes sociais. É isso aí. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Siga todas as redes sociais e vai ser bom demais. E compartilha com os amigos, hein? É isso aí, galera. Valeu. Valeu, gente. Valeu.